muito bonito ver essa presidência hoje. Eu não posso deixar de falar, presidenta. Tá lindo isso, viu? É muito bom para a gente. Parabéns, hein? Nos sentimos representada com você. Muito. Com certeza. Então, vamos lá. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 102ª sessão ordinária, que iniciada às 16h11, encerrou-se às 17h15. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio. Primeira sessão extraordinária do dia 26 de novembro de 2020. Redação final. Projeto de lei número 3.318-A, de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginástica, musculação e afins no Estado do Rio de Janeiro manterem em local de fácil acesso kits de primeiros socorros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei número 1653, de 2019, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui a campanha Jovem Aprendiz nas escolas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos da Criança, do Adolescente, do Idoso, do Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Educação e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora presidente, honra tê-la presidindo. Uma boa e belíssima imagem, demonstrando a importância da força da mulher no parlamento. Que Deus a abençoe, e a todas as mulheres que nos representam. O parecer, senhora presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Ok. Para emitir parecer do assunto da criança, do adolescente e do idoso, minha amiga deputada Rosane Félix. Ela está de licença? Não tem problema, não, ainda não. Deputado Fábio Silva. Então, deputado Fábio Silva. Oi, Luiz Paulo. Fábio Silva. Daniel Librelon. Lucinha. Sérgio Fernandes. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão do Trabalho, Mônica não pode, que ela é autora. Tá. Pela Comissão do Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, a Mônica não pode, então Bruno Dauária. Dionísio Lins. Enfermeira Rejane. Flávio Serafini. Flávio Serafini. Favorável. Obrigada. Do Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira. Desculpa. Pela Educação, deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Márcio Canella. Rodrigo Bacelar. Rodrigo Amorim. Márcio Pacheco. Senhora presidente, deputada Franciane, o meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A proposta recebeu 10 emendas. A presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Regime de urgência anunciado.
Anuncio em regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 1813 de 2020, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a transparência e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em creches e escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro para as pessoas com DTA, dislexia e TA. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões da pessoa com deficiência, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Senhora pode abocar. Bom, Franciane Mota. Ou então chama o Márcio Pacheco. Márcio Pacheco, por favor. É favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhora presidente, em primeiro lugar, parabenizá-la pela condução dos trabalhos. Importante termos hoje aí a sessão presidida, né, por uma mulher. Acho que faz parte desse processo de empoderamento feminino que todos nós torcemos e apoiamos que aconteça, tão importante no nosso país. O parecer é favorável com emendas. E aproveito também para desejar melhoras aí ao deputado Márcio Pacheco, que está visivelmente aí também abatido. Esperamos que não seja Covid, mas se for, que se recupere rapidamente. Obrigada, deputado Flávio. Pelo Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Rodrigo Bacelar, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada. Encerrada a primeira sessão. Mas já é a segunda? Não. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Pela ordem. Pela ordem. Antes, porém, pela ordem, anuncio. Quem pediu pela ordem? Waldeck, né, deputado Waldeck? Obrigado, presidenta. Eu faço essa questão de ordem ao final da sessão apenas para destacar a importância de termos a ordem do dia sob a presidência de uma deputada e, particularmente, cumprimentar Vossa Excelência pela competência e elegância na condução dos trabalhos. Muito obrigada, deputado. Desculpa aí qualquer Deputado Waldeck falha, Carneiro, tá? com aquele visual, hein, deputado? Oi? Deputado Waldeck Carneiro com aquele visual da máscarazinha na orelha, hein? Com certeza. Vamos lá, então, segunda sessão extraordinária do dia 26 de novembro. Havendo número legal e sob a proteção. Desculpa, gente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Franciane Mota, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 319ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 15h10. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Segunda sessão extraordinária do dia 26 de novembro de 2020. Em regime de urgência, em votação em discussão única, projeto de lei número 3005 de 2020, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que autoriza o Poder Executivo a ceder em favor de hospitais municipais da rede pública situados no território do Estado do Rio de Janeiro equipamentos desativados das unidades de tratamento intensivo dos hospitais de campanha destinados ao tratamento de pacientes da Covid-19 e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Saúde favorável com emenda, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novo parecer.
as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável, as emendas 2 e 3 favorável, com subemenda à emenda número 1 e contrária às emendas número 4 e 5. Relatores deputados Carlos Mink, enfermeira Rejane, Pedro Ricardo, Márcio Pacheco e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. As emendas de plenário para emitir. Parecer pela Comissão de Saúde, a deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência pela condição de trabalho, dizer que é muito bom ver uma mulher presidindo essa sessão. E o nosso parecer acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Não pode, que é autor. Pode? Não. Então, a Giovanni Ratinho. Não é substitutivo? Mônica Francisco. Favorável ao projeto. Favorável às emendas 1, 3, 5 e prejudicadas as emendas 2 e 4 pelo acolhimento da emenda 5. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canela, Rodrigo Bacelar, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos, em votação a emenda da Comissão de Justiça. Não, da Comissão de Saúde, desculpa. Comissão de Saúde. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Parecer de Justiça, as emendas de plenário. Em votação. Em votação. O parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai redação final. Declaração de voto, presidente. No final dos trabalhos. Obrigado. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.328, de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado do Rio de Janeiro para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Não, emenda de plenário não. Não, está em primeira, não tem emenda de plenário. Márcio Pacheco, por favor. Pelo projeto. O parecer ao projeto da CCJ, o parecer é pela constitucionalidade, senhora presidente. Meu assessor aqui está me confundindo, gente, desculpa. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Oi. Deixa no finalzinho, Mônica, por favor. Não, é uma questão de ordem, presidente. É porque eu estou muito agoniada também com essa correria do Marquinho. Eu estou vendo que... Eu sei que ele quer agilizar aí, mas está dando uma atrapalhada em Vossa Excelência. Então, eu pedi, Marquinho querido, que nós amamos, para ir um pouquinho mais devagar aí, que eu vi que Vossa Excelência ficou um pouco afoita. E como a senhora falou agora, eu me senti contemplada e resolvi pedir essa questão de ordem. Devagar com a louça, que a santa não é de barro. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Deputada Franciane Mota, presidenta desta ordem do dia, os conectados deputados Luiz Paulo e Lucinha propõem um projeto com o objetivo de instituir um programa que estimule a implantação das chamadas tecnologias de conectividade móvel
inclusive pensando no suporte à infraestrutura de telecomunicações, sobretudo nesses ambientes tecnológicos mais avançados, como de quarta e quinta, sobretudo quinta geração. É importante que o projeto realça a chamada economia digital, que são aquelas atividades econômicas mediadas pela internet, pelas tecnologias digitais, inclusive as mídias digitais, na produção e na comercialização de bens e também na prestação de serviços. E mais ainda, deputada Franciane, o projeto ainda propõe aos municípios, ou seja, aos poderes locais, às instâncias locais, faz uma proposta de um texto base para modernizar a legislação dos municípios, que também precisarão se ambientar para a tecnologia 5G. Portanto, no mérito, o parecer é amplamente favorável. Eu fiz emendas na expectativa de contribuir com o projeto, mas no mérito o projeto no parecer é amplamente favorável. Para emitir parecer de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canela, Rodrigo Bacelar, Rodrigo Amorim, Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhora presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o deputado Valdec já fez uma boa síntese do que propõe esse programa. Um programa de estímulo à implantação de tecnologia de conectividade. A União deve licitar no primeiro trimestre do ano que vem a tecnologia 5G, é de última geração. E a necessidade de infraestrutura logística em todo o país, mas principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro. E as nossas 92 prefeituras serão, evidentemente, procuradas pela tecnologia vencedora, pelos seus representantes, para instalar os mais diversos apetrechos que vão dar suporte à tecnologia 5G. Então, anexamos ao presente programa uma proposta de projeto de lei que sirva de base para os 92 municípios, caso o prefeito, com as suas câmaras de vereadores, desejem abraçar. Esse conjunto de propostas nasceu numa reunião, que já tem uns 2 a 3 meses atrás, feita pelo nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico, Roberto Marinho, que é coordenada, ligada à presidência do deputado André Siciliano, coordenada pela Geisa Rocha. E, em função dessa reunião, é que nós fizemos a presente proposta. Por quê? Porque alguns prefeitos serão reeleitos, outros serão prefeitos novos. As câmaras de vereadores vão ter grande renovação. E é necessário que, se esse projeto for aprovado, quando for sancionado, e seguramente o será, porque é de interesse também do Estado, do que tange ao desenvolvimento econômico e social e à ciência e tecnologia, a gente fazer uma grande audiência pública aqui na Assembleia, já com a lei, convidando os presidentes de câmaras, os senhores prefeitos, exatamente para a gente correr contra o tempo, porque sem logística, evidentemente, essa legislação é básica, nós não vamos avançar como necessitamos
exatamente na tecnologia de informação. Era isso que eu queria esclarecer às senhoras e senhores deputados, a tempo, já que foi lhe dada a palavra, também para parabenizar a presidência de Vossa Excelência, que nesse momento está representando todas as nossas deputadas no cargo maior dessa casa, que é a presidência da Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1261-A de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual em memória das vítimas dos incêndios, a ser comemorado anualmente no dia 12 de setembro. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. A presidência vai fazer uma proposta. A presidência vai fazer uma proposta de anteciparmos a terceira sessão extraordinária, que estava prevista para as 18h35, se o plenário concorda. Para a gente poder ter ordinária e ter o expediente final. Para a gente poder ter a ordinária e o expediente final. Todos concordam? Todos concordam? Ótima proposta, presidente. Obrigada. Todos concordam? Muito bem. Então está encerrada a segunda sessão. Então está encerrada a segunda sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 320ª sessão extraordinária, iniciada às 15h11, encerrou-se às 15h23. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Terceira sessão extraordinária do dia 26 de novembro de 2020. Em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei número 3.208, de 2017, de autoria dos deputados Carlos Mink e Zeidan, que dispõe sobre a criação da Rota Charles Darwin e do Programa de Desenvolvimento Cicloturístico da Rota Charles Darwin, pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Turismo, de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, a senhora podia repetir, por favor, o número da lei? Deu um problema na minha internet. 3208. 3208. É a terceira sessão extraordinária. É a terceira sessão extraordinária, tá, Márcio? Assim. Senhora presidente, o parecer é favorável à emenda 1, favorável com subemenda às emendas 2 e 3, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere a forma final. A presidência defere o pedido de informe geral. De forma final. Pela Comissão de Transportes, deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Knoploch. Enfermeira Rejane. Zeidan. Rosenberg. Valdec Carneiro. Está sem som, meu amigo. Acompanho o parecer da CCJ, presidenta. Obrigada. Pelo turismo, nosso amigo Elbert Rezende. Não está online. Zeidan, Chicão Bulhões. Gustavo Tutuca, Sérgio Fernandes. Acompanho o parecer da CCJ, presidenta. Pela defesa do meio ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Sérgio Acompanho a Fernandes. CCJ, presidente. Ok.
Pelo Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Pedro Ricardo, meu conterrâneo. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canela. Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação ao substitutivo em forma final. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Há 2 destaques sobre a mesa, porém prejudicados, porque foram aprovadas em... Há destaque sobre a mesa, mas foram prejudicados por serem... A emenda 2 e a emenda 3. Terem aprovado na emenda 1 e emenda 3. 2 e 3. Vai autógrafo. Vai autógrafo. Para a declaração, senhora presidente. Vai, deputado Carlos Mincker. Pode declarar seu voto. Primeiro, presidente Franciane Mota, como todos os meus colegas e as deputadas também, quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e também representando, como foi dito, todas as nossas valorosas deputadas aqui presentes. Bem, esse projeto, ora aprovado, é de coautoria minha com a deputada Zeidan. Aparentemente é algo banal, mas não é tão simples assim, e tem um significado, nesse momento, muito relevante. O grande cientista Darwin, um dos maiores do mundo, né, decifrou a biologia das espécies, a preservação das espécies. Ele esteve no Brasil, e nem todos sabem disso. E fez pesquisas num percurso que vai de Niterói, passando pela região dos lagos, chegando até Cabo Frio. Então, a ideia desse projeto nos foi sugerida a mim e a Zeidan também por companheiros nossos da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências, era juntar os seguintes aspectos: ciência, biodiversidade, ecoturismo e cicloturismo, turismo em bicicletas. Então, ao traçar esse caminho por rota Darwin, quer dizer, os pontos aonde o Darwin efetivamente passou, e, em conjunto com as prefeituras, com os municípios, através de convênios, estabelecer esse caminho, fazer as ciclovias, ciclofaixas, depois colocar marcos de tal maneira que contenham as informações, totens, na verdade, que você, através de um sistema simples, que é a IP-Code, você acessa para saber exatamente o que o Darwin produziu e, nesses locais, que plantas que ele pesquisou, que insetos, que animais. Então, veja que isso vai ser, depois, interesse dos professores levarem os estudantes para essa rota. Municípios vão desenvolver ecoturismo, né? Você junta isso tudo, vai valorizar esses municípios, essas regiões, vai valorizar o fato do Darwin ter estado em todos esses municípios, de Niterói até a região dos lagos. E, por fim, presidente Franciane Mota, deputadas e deputados, num momento que a ciência é tão atacada, não só no Brasil, há uma onda de obscurantismo, de negacionismo, nós temos que defender sempre a UFRJ, a UERJ, a UF, a Fiocruz, o INPE, instituições que muitas vezes são atacadas sem razão. Então, essa Assembleia, nós temos uma comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo meu valoroso companheiro Valdec Carneiro. Nós temos uma comissão de Educação, presidida pelo nosso combativo companheiro Flávio Serafini, que, aliás, conhece e apoia
esse projeto Darwin, desde que a gente começou a implantá-lo lá na Serra da Tiririca, já há um embrião nesse sentido, junto com Paulo Bideguem e outros companheiros. Então, é muito importante Valdec, Serafini, Ferreirinha e todos nós valorizarmos a ciência. Então, quero dizer que a SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e a ABC, Academia Brasileira de Ciências, presididas, aliás, por dois cariocas, né? O professor Luiz Davidovich, que preside a ABC, e nosso companheiro Ildeu, da Física da UFRJ, que preside a SBPC. Eles já se comprometeram a fazer divulgação dessa lei e ajudar a fazer os totens com informação, com fotos, para interessar os alunos, interessar pessoas em geral que passam a ter um interesse a mais de conhecer a Mata Atlântica, a Serra da Tiririca e outros pontos importantes, lagoas, dunas, restingas, da nossa biodiversidade. Então, nós juntamos biodiversidade, ciência, ecoturismo e cicloturismo. Então, obrigado a todos vocês e vamos unir cada vez mais a nossa Assembleia, a ciência e a geração de empregos limpos no ecoturismo. Presidente, tive um problema na minha internet aqui. Eu gostaria só de fazer a declaração de voto do meu projeto de minha autoria, da segunda sessão, 3005. Ok, pode continuar, deputado Pedro Ricardo. Então, quero agradecer aos deputados, né, que aprovaram esse projeto, que com certeza ele, pós-pandemia, né, com a doação dos equipamentos, respiradores, né, os leitos de UTI, principalmente para o interior do Estado, no momento pós-pandemia, isso vai salvar muitas vidas, né? Sabemos que todo o interior, principalmente do Estado, tem grande falta desse tipo de equipamento para o suporte à vida e para a melhor qualidade de vida de toda a equipe médica em si, enfermagem, né? E todo o funcionamento do hospital e da rede pública. Então, eu quero agradecer a todos vocês e um grande abraço aí. Parabéns. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 463 de 2020, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Antônio Florencio de Queiroz Júnior, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Bacelar. Jorge Felipe Neto. Rosenberg Reis. Vai, meu rei. Presidente, ficou bem nessa cadeira. Pode repetir, por favor? Oi? Pode repetir, por favor? É a medalha Tiradentes, de autoria do Márcio Pacheco. Favorável. Obrigada. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão, aprovado, vai à promulgação. Presidente, abstenção do novo. Abstenção do novo, anotado. Está encerrada a terceira sessão. Está encerrada a terceira sessão de hoje. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A sessão está aberta. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Franciane Mota, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 321ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h24, encerrou-se às 15h36. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2020.
Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.112, de 2020, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que altera a lei número 5.645, de 6/1/2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Prevenção e Conscientização à Saúde da População. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Carlos Mink. Pendendo de parecer das comissões de Saúde, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela Comissão da Saúde, nossa deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Márcio Canela. Oi. Favorável. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda, retorna às comissões técnicas. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.197, de 2020, de autoria do deputado Capitão Paulo Teixeira, que ficam as escolas da rede pública de ensino obrigadas a promover encontros mensais com a finalidade de informar, acolher, apoiar alunos com necessidades especiais e seus familiares, além de aperfeiçoar os atendimentos educacionais especializados em inclusão escolar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, da Pessoa com Deficiência, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e da mesa diretora. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Franciane Mota, Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Márcio Canela. Favorável. Favorável. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Oi. Oi. Presidenta, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Saudade do senhor. Tudo bem, graças a Deus. Favorável. Um abraço. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presente projeto recebeu 22 emendas e retorna às comissões técnicas. Em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução número 440 de 2020, de autoria do deputado Carlos Augusto, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo médico Antônio Galdino Eduardo Neto, da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai à promulgação. Com abstenção do novo, presidente. Com abstenção do novo, registrado. Projeto de resolução número 447 de 2020, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra FUNE, Paulo Martino Zucaro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação,
Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Abstenção do novo, presidente. Com Obrigado, abstenção do novo. Quase que foi automático, mas eu esperei. Pela ordem, deputado capitão Paulo Teixeira. Senhora presidente, meses atrás o presidente Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional, acusado de cometer, de violar direitos humanos aqui no Brasil. A gente sabe que isso tudo é uma farsa. E agora a farsa, ela caiu porque o Brasil vai protagonizar uma discussão global com mais de 100 países para tratar da falta de respeito aos direitos humanos ao redor do mundo. Ou seja, o presidente que é acusado de violar os direitos humanos agora vai presidir um encontro para tratar de desrespeito aos direitos humanos. Eu acredito que aqueles que entraram com essa proposta, inclusive os juristas, eu até fico envergonhado. Como é que um jurista ou juristas assinam uma ação como essa, sabendo que a finalidade do Tribunal Penal Internacional nada tem a ver com briga interna política? Ou seja, uma verdadeira vergonha para os próprios juristas que foram lá para a Haia entregar essa denúncia como o presidente Bolsonaro. Ou seja, a denúncia contra o presidente Bolsonaro de estar violando os direitos humanos no Brasil deve estar neste momento na lata do lixo, lá no Tribunal Penal de Haia. Porque qualquer pessoa, não precisa ser jurista, não precisa nem ser estudante de direito, qualquer pessoa, qualquer cidadão que entrar no Google e colocar lá qual a finalidade do Tribunal Penal Internacional, todo mundo verá que nada tem a ver com discórdia política interna. Tem a ver, sim, com guerra de genocídio, com ataque, com guerra interna, perseguição religiosa, perseguição racial e coisas desse tipo. Ou seja, mais uma vergonha que repito, juristas fizeram ao colocarem os seus nomes, assinarem aquele pedido esdrúxulo, dando entrada no TPI, pedindo assim que o presidente Bolsonaro fosse interrogado por conta de uma suposta violação dos direitos humanos. Então, deixo aqui registrado que o Brasil vai sediar este evento e o mundo vai ver que não há aqui alguma violação dos direitos humanos no Brasil, protagonizada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente, mais uma vez. Parabenizá-la pela presidência honorária hoje, ou interina. Muito bom vê-la aí. Obrigada, Marquinhos, você desacelerou um pouquinho, viu? Um beijo para ti. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui ao líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, também aos companheiros e companheiras que presidem no colegiado à frente em defesa da economia do Estado do Rio de Janeiro e contra as privatizações, para que a gente traga para essa casa o tema da privatização da SEDAI, né? Enfim, esse tema tem sido uma questão muito delicada, sobretudo nos espaços populares. A gente vem enfrentando essa semana, agora nos últimos dias, algumas questões delicadas em relação ao fornecimento de água, em alguns espaços já a reclamação de que a água com um sabor estranho, com uma coloração estranha. A gente entende a necessidade de atualização, de modernização de uma empresa superavitária como a SEDAI, e é importante que a gente possa produzir uma audiência ou uma ação mais ampla com setores populares, com a universidade, com as universidades que vêm discutindo o tema, com as organizações não governamentais, com uma diversidade de setores que estão desde o campo da luta ambiental, produzindo e se debruçando sobre o tema da água, do saneamento, o deputado Carlos Mink, enfim, também acompanha, é um dos coordenadores desse colegiado mais amplo, que é essa frente. A gente quer que mais
deputados e deputadas se debrucem conosco sobre esse tema, deputado Luiz Paulo, deputada Marta. Acho importante essa necessidade que chega para nós, esse pedido, esse coro de diversas frentes, sobretudo de favelas, da região metropolitana e da Baixada, sobretudo mulheres que vêm sendo impactadas por esse tema. Há, claro, uma incerteza, uma dificuldade de amplo entendimento do que significa todo esse processo. Então, eu acho que essa casa precisa se debruçar com mais atenção com esse tema delicado, que é a questão da SEDAI, né? Para além de tudo, o impacto dessas notícias, de como elas chegam, de como elas são veiculadas, do que chega ao entendimento da população de modo geral, e essa responsabilidade nós temos. Então, eu solicito aqui ao deputado Márcio Pacheco também, principalmente porque tem sido, né, essa interlocução muito profícua em todas as questões que a gente traz, não só eu, mas todos os deputados e deputadas dessa casa, para que a gente estreite essa discussão com a Casa Civil, com a Secretaria de Fazenda. Acho que o deputado Luiz Paulo também pode nos ajudar muito nesse processo e ampliar o entendimento, né, do que significa para a população de modo geral, e não só para ampliação, né, do corpo de acionistas da empresa, né, a ampliação desse processo rentista, mas o que significa para o Estado do Rio de Janeiro uma empresa como a SEDAI, né? Em um Estado que ainda não universalizou o seu saneamento, que tem questões ambientais muito importantes, que tem uma questão, e tem engenheiros aqui, em relação à drenagem. Claro, né, a gente tem toda essa dinâmica de diálogo com a municipalidade, que precisa também ser trazida para esse processo de diálogo em relação à drenagem, ao próprio saneamento. Enfim, acho que é um tema muito delicado, muito complexo, né, que envolve uma empresa importante, e que a gente precisa ampliar o debate, não só no plenário dessa casa ou no pleno dessa casa, mas também envolver mais setores da sociedade, mais categorias, para discutirem aqui o tema da privatização da SEDAI, ou dos serviços, ou desse processo que se avizinha, que se encaminha e que vem chegando para nós, por setores da imprensa, por sindicalistas, e que nos procuram, seja o deputado Valdec, deputado Mink, a bancada do PSOL, enfim, outros deputada Marta, né, chegam nos nossos e-mails, chega nas nossas mensagens, nós recebemos ligações, os debates públicos e as audiências que a gente faz. Esse tema é recorrente, ele é um tema importante e que precisa de um debate profundo, ampliado e com a tranquilidade que ele exige. Então, fica aqui esse pedido prioritariamente ao líder do governo, deputado Márcio Pacheco, mas também aos colegas que, mesmo não fazendo parte da frente, né, que nós presidimos colegiadamente com os companheiros, né, que a gente pode dizer desse campo progressista da casa, mas nós que somos democratas, republicanos, que entendemos a importância das nossas instituições, que sejam cada vez melhores, mais modernas, com capacidade, com tecnologia de ponta, com a possibilidade de ampliar a geração de trabalho e renda e, de fato, né, produzir qualidade de vida, acesso universal ao saneamento, à distribuição de água, ter uma capacidade que a nossa empresa, a SEDAI, ela tem, é possível fazê-la, e é possível fazê-la da melhor forma possível, envolvendo a sociedade como um todo. Então, fica aqui o meu pedido ao pleno da casa, mas principalmente ao deputado Márcio Pacheco. Obrigada. Expediente final, presidente. Depois do deputado Luiz Paulo, eu estou inscrito. No expediente final, por favor. Ok. Luiz Paulo e Valdec. Só para não inverter a ordem, nós queremos falar no expediente final, e não pela ordem. Ok. Está anotado aqui, deputado. Pela pauta. Tá. Nada mais a ver a tratar na ordem do dia. Passa seu expediente final. Passa seu expediente final. Ouvido o deputado
Convido o deputado... Presidenta Franchiani, deputada Dani Monteiro aqui, só para registrar a abstenção da bancada do PSOL no último projeto de resolução. Tá bom, deputada Dani, está registrado. Então, Obrigada. eu convido aqui o deputado... Excelente ver a senhora presidindo, hein? Parabéns. Obrigada. Quero convidar o deputado capitão Paulo Teixeira para presidir aqui o expediente final e quero agradecer em especial a todas as deputadas que se sentiram representadas aqui por mim. Queria dar os parabéns em especial a Marta Rocha e a Renata, que poderiam estar nos representando também à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns pela campanha, né, de se colocar à disposição dessa difícil tarefa, porque administrar uma cidade do tamanho e com a cartão postal, né, do Brasil é uma responsabilidade muito grande. Então, parabéns a todas vocês que concorreram e a todas vocês que são minhas amigas aqui na LERJ. E um abraço também a todos os deputados. Espero que não tenha decepcionado tantos vocês aí como presidente, tá bom? Uma boa tarde, um ótimo fim de semana para todos nós. Até semana que vem. E estou morrendo de saudade de vocês. Vocês têm que aparecer mais aqui. Beijo grande. Beijo. Obrigado aí. Parabéns aí, deputada Franciane Mota, por ter presidido aí o expediente na data de hoje. Dando início ao nosso expediente final, passo agora a palavra ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, capitão Paulo Teixeira, dublê de deputado estadual, senhoras e senhores deputados. Eu, hoje, com 48 horas de atraso, li um artigo produzido no jornal O Globo, de 24/11, da doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, que muitos das senhoras e dos senhores conhecem, pelas análises sempre muito sensatas sobre o drama presente que a gente vive do Covid-19. E, ao lê-lo, eu fiquei bastante impressionado com as assertivas que ela fez, fruto de um debate que ela travou com um médico da Fiocruz e também com Davidovich, do SPPC, o médico da Fiocruz é o São Miguel Paulo Buzo, em cima de um documento que eu queria sugerir ao deputado Valdec, à deputada Mônica, que eu não conhecia. E acabei dando uma olhada ainda muito rápida, porque merece uma leitura e uma reflexão muito grande, que é a encíclica social denominada Fratelli Tutti, que é do Papa Francisco. Eu já li, Luiz Paulo, muito boa. Pois é, mas eu não conhecia, eu estou confessando que eu não conhecia, que tem como pano de fundo as admoestações de São Francisco de Assis aos seus parceiros da época, para viver, no sentido de incentivar a vivência dos valores do Evangelho. E achei essa encíclica social extremamente oportuna, porque o Papa Francisco a estava redigindo quando eclodiu a Covid no mundo. E algumas coisas ficaram bem marcadas, deputada Mônica Francisco, nesse artigo da Margarete Dalcomo. Cada um sintetiza a encíclica da forma que tem o seu olhar. Mas uma coisa que ela coloca de forma
crítica, subtraída da encíclica, são os 4 pilares que dominam hoje, né, as ações praticamente no mundo inteiro. E o primeiro que ela cita é o mercado, o famoso mercado defendido pelos neoliberais. E ali é dito que o mercado deve ser visto sem demonização, visto que é irrefutável a materialidade da vida moderna. Mas esse mercado, né, na medida que propala incessantemente o consumo, tem uma virulência, né, sobre a nossa sociedade. Virulência que nós não podemos nos esquecer. O segundo pilar, e também me parece muito oportuno, deputado capitão Paulo Teixeira, são os populismos e os liberalismos, que ela chama de armas de persuasão perigosas. E, na verdade, porque são extremos na forma de fazer política que, em geral, levam a mais atraso ainda do que avanço político. O terceiro pilar que cita a doutora Margarete Longomo, com base na encíclica social, é o individualismo e o narcisismo, quando eles são superiores ao amor próprio e não permite uma inserção que faça frente à indiferença cada vez maior hoje existente na sociedade. E, finalmente, capitão Paulo Teixeira, a devastação da natureza, catalisadora de doenças e da exclusão social. Então, identificados esses 4 pilares, né, são pilares que estão a triturar a nossa sociedade, né, vem a encíclica propor, né, reflexões e saídas. E eu não vou aqui, né, propor nem reflexões, nem grandes saídas, mas vou me pautar em cima de uma lógica que é muito clara nesse período que a gente está vivendo da Covid, e que eu abordava outro dia quando discutia o tema das imunidades vacinais, que é a solidariedade social. Não se enfrenta a Covid-19 sem solidariedade social. É como fosse um vovó viu a uva. E uma outra questão, para ficar só nessas duas, a supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Quando alguém, eu já ouvi muita gente falar aqui no parlamento, eu não vou usar máscara, porque eu não gosto de máscara, me incomoda. Mas como? Quem é que gosta de andar com máscara? Quem é que gosta de ter a sua respiração voltada para si mesmo? Quem é que gosta de esconder o seu rosto? Ninguém. Mas por que você tem que andar de máscara? Por esses 2 motivos. A supremacia do interesse público em cima do interesse particular, individual, e como medida de solidariedade social. Por que você deve se vacinar? E não só contra a Covid-19, quando tiver, viu, deputado capitão Paulo Teixeira, a Anvisa homologada, quando tiver pelo menos 4 vacinas com tipologias diferentes, mas não só vacinação de Covid, não.
poliomielite, cachumba, catapora, gripe e tantas outras. Mas por quê? Exatamente pela supremacia, novamente, do interesse público em relação ao interesse individual e pela solidariedade social. Mas então você veja, deputada Mônica Francisco, deputado Valber, que essa encíclica vem em muito boa hora, né? Porque é muito comum aqui no nosso parlamento as pessoas se tornarem antagônicas e até agressivas, usando o nome do Senhor, né? Quando o básico para a nossa sociedade sobreviver é que ela tenha um mínimo de solidariedade. Esse é o básico, o mínimo de respeito, né? Que é aquela coisa tão antiga que nossos pais nos ensinaram, que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Isto quer dizer, o teu direito está cerceado quando o direito coletivo passa a ser um bem maior, para preservar o quê? Aquilo que a gente tem de maior valor, que é a vida. Não tem mais nada mais valoroso para o ser humano do que a vida. É o dom maior de todos nós. E hoje somos praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta. E a miséria social é imensa, porque a maioria está voltada para si mesmo e os governantes não conseguem equacionar, né, políticas que possam minimizar, né, esse apartheid social imenso que nós estamos vivendo. Deputada Mônica Francisco, estou me referindo a Vossa Excelência, Vossa Excelência é estudiosa e lutadora por esses temas. Como é que você pode explicar, deputada Mônica Francisco? Toque para falar, acabei de falar. Deputado Liomar, seu microfone está ligado, deputado Liomar. Deputada Mônica Francisco, como é que um cidadão, uma cidadã, pode ser racista? Se somos todos seres humanos, temos a mesma natureza, o que difere um de outro, de cor da pele, né, e uma brutal dominância histórica que se teve em relação aos brancos, em relação à raça negra, né, que isso possa ser motivo de uma apartheid, de discriminação. Isso é uma loucura, né? Uma loucura. No século XXI, você está discutindo que não pode ter racismo. Isso, o nível mínimo de inteligência que nós temos já nos mostraria claramente que somos todos irmãos, somos todos seres humanos. Por que você permite uma parte, deputado? Já que rapidamente, tem uma escritora, o Valdec deve conhecer, a gente inclusive teve uma reunião belíssima na semana passada com a professora Joselina Silva, da Rural, exatamente sobre esse tema, raça e racismo, né? Mas tem uma escritora, ela morreu ano passado, a Toni Morrison, negra, estadunidense, e ela, falando sobre racismo e escravidão, ela faz é um texto, dá até para acessar pela internet, é uma leitura muito rápida, muito boa, digestiva mesmo. A escrita dela é muito digestiva. E ela faz um comparativo, ela faz um cotejo entre o corpo escravizado, que morre com o fim da escravidão, e o corpo negro, que emerge, né, com o fim da escravidão, numa sociedade oficialmente livre, né, dessa mancha, livre desse processo oficial de escravização de corpos negros. Ela faz uma caracterização histórica de todas as sociedades que escravizaram, inclusive a sociedade africana, né, ancestral, mas a forma de escravização produzida com os corpos negros, a partir da demanda produzida, né, de uma mercadoria, o que produz. E a diferença dessa escravização grega, romana e até africana ancestral é que a escravização ela tem um marcador que estigmatiza o corpo negro,
que é a cor da pele. Então, ela vai falando que marcas que eram alusivas ao período da escravidão, elas emergem no corpo negro, mesmo não havendo uma vigência oficial de escravização nas sociedades modernas. Então, é uma construção social, né? É uma construção linguística, inclusive. Enfim, a gente precisa, de fato, não negá-la para poder destruir esse processo que envenena a sociedade humana. Então, rapidamente, só nessa... Sei que o Valdec depois pode também complementar bastante. O nosso encontro foi bem bacana, né? Com a professora Jo, foi bem lindo. Mas é uma mancha difícil, né? E dura, que a gente tem que enfrentar. Obrigado pela sua parte, deputada Mônica Francisco. Sempre muito importante, esclarecedor. Mas só para concluir, que tem muita gente querendo falar depois de mim, ainda, e mantendo nesse tema aqui da encíclica social, né, a Fratelli Tutti, também excitar um pouco o deputado Valdec Carneiro e a deputada Mônica Francisco, para que, na questão do primeiro pilar, o mercado, né, o drama que vive o Rio de Janeiro, eu queria também que vocês passassem os olhos no livrinho fininho, Curto-circuito, o vírus e a volta do Estado, da economista Laura Carvalho, é até ligada ao PSOL. É hoje lá em São Paulo uma das que mais tenta dar densidade ao candidato Boulos. Mas lá, as páginas 100, sobre o Estado empreendedor, vale a leitura desse capítulo, porque mostra, deputado Valdec, claramente que, mesmo lá nos Estados Unidos, que é tido para muitos o país mais neoliberal da face da Terra, né, o Estado empreendedor, na área de ciência e tecnologia, foi vital. O Estado botou um volume imenso de dinheiro em pesquisa, em informação na área de ciência e tecnologia, para dar um salto de qualidade no mundo. E aqui, para a gente conseguir que os governos coloquem 2% do seu orçamento, das suas receitas, como define a Constituição Estadual, na FAPERJ, em Ciência e Tecnologia, nós não conseguimos. A gente tem que ir à justiça para isso ser uma obrigação. Então, esse capítulo do Estado empreendedor é também uma leitura importante para a gente poder dar aqui no Estado do Rio de Janeiro o nosso salto de qualidade. E eu estou falando agora também, dirigindo o deputado Valdec, ele é ligado também à academia. E um país, né, e um Estado como o nosso, que tem uma qualidade acadêmica imensa, botar dinheiro em pesquisa, em ciência e tecnologia, em inovação, evidentemente é o caminho. Porque não adianta a gente querer dar sobrevida a algumas indústrias que já são natimortas. A gente tem que inovar, avançar. E esse capítulo trata exatamente disso, mas mostrando, né, e citando outros autores e economistas importantes ao longo do mundo. Muito obrigado. Encerro aqui, porque eu já passei muito dos meus 10 minutos. Antes de passar a palavra ao deputado Valdec, aproveitando um gancho da palavra da deputado Luiz Paulo e a deputada Mônica Francisco, eu, particularmente, nessa questão no debate sobre o racismo, é evidente que ninguém gosta de ver uma pessoa, um ser humano, sendo tratado como ser humano de segunda categoria. Isso aí é abominável, é abominável. É abominável. Eu dou testemunho aqui que eu pertenço a duas instituições
que nunca vi a prática de racismo, que é justamente no meio da igreja evangélica e também dentro do Exército Brasileiro. Não existe esta prática, acredito que em outras religiões também certamente não existe. Eu estou falando da igreja evangélica, mas por extensão eu estendo a outras religiões, que eu acredito que não tem essa separação. E nos dois grupos, nas duas instituições que eu citei, os grupos são homogêneos. Nós até sabemos que existem, não no Brasil, mas fora do Brasil, algumas religiões, grupos religiosos, que até existe esse separatismo, essa questão religiosa. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, esses dois grupos, essas duas instituições que eu citei, que é a igreja e também o Exército Brasileiro, eu nunca presenciei isso. Fui criado na igreja, passei 32 anos dentro do Exército Brasileiro e nunca presenciei isto, e nunca vi e nem ouvi nenhum amigo meu tecendo comentário de ter sido preterido por conta da cor da sua pele ou assuntos assemelhados. Ou seja, então é um exemplo que eu cito aqui, um exemplo assim, positivo, que a sociedade deveria abraçar também. E como eu disse no início, é simplesmente execrável uma pessoa destratar a outra por uma questão da cor da pele, O meu avô paterno era negro e minha avó paterna era descendente de italiana. Então, nas minhas veias corre o sangue de alguém oriundo lá dos primórdios da África e o outro da Europa. Então, no Brasil, esse discurso, assim, às vezes nos deixa até incomodar de ainda existir pessoas que às vezes queiram tratar os outros de forma diferenciada, e que muito entristece aos demais de uma forma geral. Então, citei aqui o exemplo de duas instituições que eu faço parte e que eu nunca presenciei nenhuma prática de racismo, nem através de pregações, nem através de estudos, nem através de instruções, de exemplos, até mesmo exemplos em forma de brincadeira. Eu nunca vi isto. Então, eu gostaria que ele deixasse o complemento aqui, tanto em relação à palavra do deputado Luiz Paulo, como também da deputada Mônica Francisco. Eu gostaria de saber se a deputada Mônica Francisco está escrita no expediente final. Ah, não, está ok. Então, passo agora a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, presidente capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Eu, naturalmente, que ouvindo as intervenções que me precederam, lógico que ficamos muito tentados a dar sequência ao bom debate que estava em andamento. Por exemplo, eu fiz uma rápida observação quando o deputado Luiz Paulo fez menção a esta encíclica, que é a terceira do Papa Francisco, Fratelli Tutti, né, quer dizer todos irmãos, né? Porque eu fiz um debate com representantes, dirigentes de uma casa de acolhida de jovens, uma casa religiosa católica de Nova Iguaçu, São Miguel Arcanjo, e justamente o debate girou em torno desta encíclica. É uma encíclica que tem, na verdade, 8 capítulos, né? E evidentemente que eu não a domino, mas eu fiz uma leitura geral para me preparar um pouco para aquele debate, e é muito importante que o Papa Francisco, nesse ambiente tensionado e radicalizado em que o mundo vive, nesse último período, apresente
duas chaves, né, centrais na sua encíclica: a fraternidade e o que ele chama de amizade social. Mas, assim, esse é um debate que a gente pode, mais adiante, retomar, mas, sem dúvida alguma, eu considero, eu não sou um especialista, imagina, longe de mim, não tenho nem condição de fazer discussão, mas com meus parcos conhecimentos, eu considero que o Papa Francisco faz um papado notável, do ponto de vista das questões, enfim, dos tabus que ele busca enfrentar, superar, colocar em debate, visibilizar temas e questões que muitos setores da Igreja Católica, penso eu, prefeririam que não viessem à baila. É um Papa corajoso, antes de tudo. Então, queria fazer esse destaque, e ao lembrar do Papa Francisco, que é um Papa argentino, é inevitável não mencionar aqui a morte do Maradona, do Diego Armando Maradona. Eu ontem tive muita dificuldade na sessão plenária, eu estava em Campos, e durante a sessão plenária eu estava no local com muito problema de conexão, mas por isso até vou retomar o tema que eu desenvolveria na sessão de ontem. E também quero aproveitar o comentário, a parte da deputada Mônica Francisco, para, de fato, colocar em evidência a programação do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, vereadora Marielle Franco, na segunda-feira próxima passada, que foi uma programação especial, alusiva ao mês da consciência negra, e que contou com a luxuosa e qualificada participação da professora, doutora, super qualificada, Joselina Silva, professora da Universidade Federal Rural, que deu uma conferência sobre o enfrentamento ao racismo, enfocando, em particular, a luta e a resistência das mulheres negras do Rio de Janeiro. Foi um momento, eu diria, de muita qualidade e de muito destaque nas agendas e programações que esse Fórum Permanente da Alerj, o primeiro Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, em todas as casas parlamentares do Brasil. A Alerj foi pioneira, e há 3 anos esse fórum vem pautando temas, discussões e questões importantes. O próprio deputado Luiz Paulo já esteve conosco uma vez, debatendo questões relacionadas ao orçamento, por exemplo, entre outros temas que têm sido ali tratados. Bom, isso dito, eu queria, na verdade, presidente capitão Paulo Teixeira, fazer menção a 3 questões, 2 muito breves, mas são notas importantes. A primeira delas tem a ver com uma situação que envolve um motoboy que é morador do Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro, e esse motoboy, trabalhando para uma empresa de aplicativo, iFood, que todos nós conhecemos, no domingo passado, saiu para fazer 3 entregas nos bairros de Engenho da Rainha, Inhaúma, que são bairros vizinhos, e no bairro de Vila Isabel. As entregas no Engenho da Rainha, e em Inhaúma, foram realizadas. Saindo de Inhaúma para Vila Isabel, não se teve mais notícia, deputado Luiz Paulo, desse motoboy, do Márcio Alexander. Foram solicitadas a 7 Rio as imagens dos percursos nesse dia, mas isso é demorado. Eu estou aqui fazendo essa intervenção, inclusive, para fazer um apelo para que essas imagens sejam logo disponibilizadas pela 7 Rio. Já houve manifestações em frente à Cidade da Polícia e ao Palácio Guanabara. Hoje haverá outra manifestação, às 17 horas, em frente à Cidade da Polícia. As autoridades precisam esclarecer, precisam descobrir o paradeiro deste motoboy, saber se aconteceu algo grave com ele, mas não é normal. Já faz 5 dias, desde domingo, segunda, terça, quarta, quinta, que ele desapareceu nesse trajeto de Inhaúma para Vila Isabel, onde faria sua 3ª e última entrega do domingo. E a empresa de aplicativo também, deputado Luiz Paulo, precisa se envolver nisso.
que isso revela, inclusive, a situação de absurda precarização. É o fenômeno que muitos sociólogos do trabalho têm chamado de uberização do trabalho, né? É um vínculo que, na verdade, não é vínculo algum, é uma desproteção completa. E mesmo nessas situações radicais, graves, como, por exemplo, o desaparecimento, até agora, deste motoboy, pelo menos até o momento que eu comecei a falar, espero que ele já tenha aparecido e minha fala não seja mais necessária, mas até o momento em que comecei a fazer a intervenção, esse motoboy estava desaparecido, o Márcio Alexander. Portanto, faço aqui essa intervenção para que o parlamento tome conhecimento, ou pelo menos para que, através do parlamento, eu dê visibilidade a esse tema. É grave a situação das condições excessivamente precarizadas desses trabalhadores de aplicativos, e é bom lembrar, esses trabalhadores de aplicativos, trabalhadores e trabalhadoras, se converteram em profissionais essenciais no contexto da pandemia, né? Evidentemente que os profissionais da saúde, com a sua especialidade, evidentemente profissionais da assistência social, da própria área de segurança pública, mas eles também, que foram esses profissionais, essas profissionais que nos socorreram e nos atenderam e seguem nos atendendo, para quem ainda observa a quarentena, para quem ainda faz o máximo de esforço para se manter recluso. Então, assim, quero destacar a necessidade que as autoridades policiais deste Estado, que a empresa de aplicativo para a qual ele trabalhava, precisam se movimentar, que a Sete Rio libere essas imagens que podem ajudar, né, na evidenciação do que aconteceu com este motoboy no domingo passado, no trajeto de Inhaúma a Vila Isabel. Então, faço aqui esta primeira nota, um assunto grave. Espero que as nossas preocupações sejam exageradas, mas temo que o pior possa ter acontecido. Temo que a gente possa, talvez, não ter mais, não conseguir mais descobrir o paradeiro deste motoboy, desse profissional, ou pior ainda, descobri-lo sem vida, enfim. Congelou aí a imagem do deputado Valdec Carneiro. De alguma violência, porque se for Deputado de trânsito. Deputado Valdec Carneiro, está tendo problema aí na sua internet. Já sido recado. Pois não, deputado Capitão Paulo Teixeira, me ouve agora? Sim, agora eu estou ouvindo. Estava tendo problema aí na sua imagem e também no som aí. Eu agradeço. Prosseguir. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu concluo esse primeiro tópico falando da importância de Sete Rio, autoridades policiais e a própria empresa de aplicativo iFood se empenharem ao máximo para que a gente descubra o que aconteceu com este motoboy no domingo passado. Portanto, é o primeiro registro. O segundo registro, deputado Luiz Paulo, capitão Paulo Teixeira, deputada Mônica Francisco, na verdade, eu estava falando sobre isso ontem, quando a minha internet ficou travada, e pelo visto estou enfrentando problema novamente aqui. Mas, na verdade, qual é a questão? Ontem houve o julgamento em uma turma do TRF2 que decidiu pela reintegração de posse, foi a 8ª turma do TRF2, decidiu pela reintegração de posse da área correspondente ao PDS Oswaldo de Oliveira, que é um assentamento agroecológico em Macaé. 63 famílias ali produzem, um assentamento que foi fundado há 10 anos, 63 famílias ali produzem vários tipos de alimentos saudáveis, sem venenos, contribuindo de forma decisiva para o Programa Nacional de Alimentação Escolar naquela região. Entretanto, ainda assim, sob a alegação de preservação ambiental,
invocada pelo desembargador relator. A 8ª turma do TRF2 ontem negou o provimento ao recurso que contestava a reintegração de posse. Na verdade, negou o provimento ao recurso. O que é curioso, capitão Paulo Teixeira, é que o mesmo relator que usou o argumento da preservação ambiental, deputado Luiz Paulo, foi o mesmo que decidiu pela flexibilização da proteção de restingas e manguezais muito recentemente. Eu acho que é curioso, porque naquela decisão, aparentemente, esse julgador não se preocupou com a preservação ambiental e, no entanto, está preocupado com 63 famílias que fazem produção agroecológica, portanto, com a produção de alimentos saudável, sem veneno, sem agrotóxico, e agora essas famílias estão ameaçadas concretamente, objetivamente. Cabe recurso ainda, haverá recurso, o recurso será feito em outra corte, no Superior Tribunal de Justiça, mas o fato é que é preciso garantir, né? Claro, recorrendo ao STJ, garantir que essas famílias ali permaneçam no projeto de desenvolvimento sustentável Oswaldo de Oliveira. Eu quero manifestar aqui de novo, já tinha feito nas redes sociais. Ontem eu ouvi a deputada Renata Souza e depois fui falar e a conexão caiu, que mencionou este tema. É muito grave. Vários empreendimentos de reforma agrária, deputado Luiz Paulo, são duramente tratados, são draconianamente tratados, né, por autoridades judiciais. Isso é muito sério, né? A luta pela terra é uma luta que corre invisível, pouca gente sabe, raramente dá no jornal, a não ser quando tem um assassinato, uma coisa assim. Mas nós estamos falando de 63 famílias que produzem sozinhas toneladas de alimentos, inclusive sendo a principal fornecedora do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Macaé, além das cestas de reforma agrária que são comercializadas aqui pertinho de nós, no Armazém do Campo, ali na Lapa, que comercializa produtos oriundos da reforma agrária. Portanto, fica aqui o meu registro. E, por último, deputado capitão Paulo Teixeira, se Vossa Excelência me permitir ainda mais algum tempo, mas não muito, eu queria fazer o que eu não consegui fazer por causa da internet, de novo voltar ao projeto de lei que aprovamos ontem, que eu considero um marco como contribuição da Assembleia Legislativa para enfrentar o mais importante, o eixo mais central das desigualdades estruturais no Rio de Janeiro, que são as discrepâncias entre a qualidade e a expectativa de vida nas favelas e nos territórios populares, nas áreas populares e nos bairros de classe média alta, na cidade do Rio de Janeiro, em toda a região metropolitana em especial. O projeto que nós apresentamos ontem para criar o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em território de favela, o Plano de Metas Favela Cidadã, ele tem essas motivações. A primeira motivação é o inconformismo, é a indignação de muitos de nós aqui, tenho certeza, com essa situação que vai já adentrando a terceira década do século XXI, que começa no ano que vem, e nós continuamos convivendo como se fosse natural, como se fizesse parte da ordem natural das coisas, essas desigualdades absurdas. No mesmo bairro, e são vários exemplos, no mesmo bairro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos nichos muito bem aquinhoados, com serviços públicos, com políticas públicas, com equipamentos públicos e particulares de diferente natureza, e nesse mesmo bairro nós temos favelas quase que integralmente desassistidas. Isto não é normal, isto não é natural, isto é uma anomalia que precisa ser enfrentada. Segunda motivação importante é entender as favelas. O deputado Luiz Paulo foi secretário de Obras e teve agenda de trabalho no passado com empreendimentos em áreas populares. Os territórios de favela, sobre os quais se fala muito do ponto de vista das faltas, das carências, das privações, o que é verdade,
mas são também lugares de possibilidades, de criatividade, de solidariedade, de potências. Então, é muito importante também que a gente possa fazer uma discussão de outro tipo. E ontem eu tentei citar o livro que no domingo à noite eu indiquei. Eu tenho feito esse já há muito tempo, eu faço uma recomendação de leitura todo domingo à noite. E no domingo passado eu recomendei o livro A Favela Reinventa a Cidade. A Favela Reinventa a Cidade é uma obra publicada este ano por 3 geógrafos, professores, pesquisadores, o Jailson Souza, o Jorge Luiz Barbosa e o Mário Simão, que eu conheço há muito tempo. Enfim, o Jailson é meu colega da UF, o Jorge Barbosa também, o Mário é da UERJ de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, e eles trabalham, não vou falar do livro aqui, mas eles trabalham muito com essa discussão de que é preciso que a gente se aproprie das favelas a partir de uma perspectiva das suas possibilidades e potências. Aliás, o prefácio desse livro é escrito pela jornalista Flávia Oliveira, que no seu prefácio destaca isso também. Então, essa é a segunda motivação. E a terceira motivação é essa, deputado Capitão Paulo Teixeira. Temos que ter políticas públicas duradouras, longevas, políticas públicas de Estado. Chega de enxugar gelo, chega de iniciativas pontuais, momentâneas, transitórias, muitas vezes eleitoreiras. Nós queremos que o Estado e o poder público, né, nas suas 3 esferas devidamente constituídas, federal, estadual e municipal, tenha políticas. E, nesse sentido, o projeto apresenta a possibilidade de um plano de metas, né? Tem lastro orçamentário e financeiro para custear as ações, propõe um dispositivo de monitoramento para acompanhar o cumprimento das metas, propõe um indicador. Eu conversei muito com os reitores, e ontem voltei a conversar com eles, das nossas universidades aqui do Rio de Janeiro, que vai ser muito importante que a comunidade científica participe da construção, do design, da metodologia, para a gente produzir esse indicador, o IDCD Favela, Índice de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos das Favelas, dos territórios de favela, os coletivos locais, né, porque tem muita produção de saberes nessas comunidades, tem ONGs, tem associações comunitárias, tem associações culturais, então produz-se muito conhecimento nos territórios populares, nas favelas, nos territórios periféricos. Então, ou seja, é um projeto que permite, se o governo do Estado quiser. Eu ontem voltei a falar por WhatsApp com o governador interino Cláudio Castro, o líder do governo na Assembleia, deputado Márcio Pacheco, desde o início tem se mostrado um entusiasta do projeto. Vários deputados assinaram também o projeto, é uma alegria para mim, porque é muito importante que ele vire uma política pública, né, e que pode ser decisiva, não para resolver amanhã, mas para que a gente tenha uma diretriz para, no curto, médio e longo prazo, possamos superar este quadro inaceitável, incompreensível. As pessoas que não conhecem o Brasil, que não conhecem o Rio de Janeiro, têm dificuldade de entender, né, como se pode ter tanta discrepância a poucos metros, às vezes a centenas de metros de distância de um local para outro. Portanto, o deputado Capitão Paulo Teixeira, eram as manifestações que queria fazer, né, tanto em relação ao desaparecimento desse motoboy no domingo passado. Vou repetir o seu nome para que a gente possa fixar novamente. É o Márcio Alexander. Também sobre o PDS de Macaé, né, esse assentamento agroecológico ameaçado de despejo. Temos que resistir, temos que lutar no STJ. E sobre o nosso plano de metas Favela Cidadã, e, se Deus quiser, se Oxalá quiser, vai virar lei e vai dar régua e compasso para que o Estado do Rio de Janeiro, afinal de contas, e dialogando com outras experiências, evidentemente, e também não inaugura, né, a roda, não começa com ele, mas foi feito ali um esforço importante de sistematização de vários itens, vários aspectos, vários pontos, que eu acho que podem fundamentar e estruturar uma política pública de longo prazo para enfrentar as desigualdades entre favelas e os bairros ditos urbanizados. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais orador inscrito,
A presidência encerra os trabalhos. Está encerrado o expediente final. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.